mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, com base nesse texto, eu penso que nenhum crente que realmente confiou em Jesus para a sua salvação e por isso pode ter a certeza da vida eterna, nenhum crente deveria viver agarrado às coisas dessa vida, desse mundo, e nem permitir que as circunstâncias, sejam boas ou más, orientem a sua vida, como nós já cantamos: não olho as circunstâncias, não. Não importa se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis, a minha alegria, o meu gozo, a minha satisfação não deve depender das circunstâncias, não deve orientar o meu ânimo. O que deve orientar o ânimo, a alegria, a disposição do crente, não são as circunstâncias dessa vida passageira, mas a gloriosa esperança que a salvação em Cristo nos oferece. No texto que lemos, o apóstolo Paulo fala de duas gloriosas expectativas ou esperanças do crente. Não são meras esperanças humanas ou expectativa de que alguma coisa pode ou não acontecer. As meras esperanças humanas podem ou não acontecer. Eu tenho a esperança, a expectativa de fazer uma viagem. Pode ou não acontecer. Mas essa é uma esperança diferente. O apóstolo Pedro, que também fala dessa esperança, a chama de esperança viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viva esperança. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, né? Mas essa esperança nunca morre. É uma esperança viva. Não morre nunca, porque a base dessa esperança está em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e com isso conquistou para nós a esperança, ou os objetos dessa esperança. Quais são os objetos dessa esperança? O texto fala de dois. Primeiro, que em Cristo teremos uma cidade nova no céu, uma pátria celestial. Segundo, diz que em Cristo também teremos um novo corpo, um corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo, como disse Paulo, mas a nossa cidade está nos céus.
não em Setúbal, nos céus, donde também esperamos o Salvador que virá dos céus, o Senhor Jesus Cristo, que na sua vinda transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para ele nada é impossível. Então podemos confiar que a nossa esperança é real e que essas coisas realmente vão acontecer, principalmente porque não depende de nós, do que fazemos ou deixamos de fazer, mas depende do que Jesus fez na cruz por nós, quando morreu para pagar pelos nossos pecados. E também depende do seu imenso poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele é todo poderoso. Podemos confiar também porque ele prometeu. E ele é fiel a todas as suas promessas. Lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3, encontramos esta promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, o céu é um lugar real, não é uma ficção científica, não é uma lenda, não faz parte de alguma mitologia, não. O céu é um lugar real, é um lugar que Jesus chama de casa do meu Pai. Casa do meu Pai. É para lá que ele voltou, depois de morrer na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que hoje ele está à direita do Pai, a interceder por nós, e de lá um dia voltará, a fim de levar-nos ao céu, onde vamos morar com ele eternamente. Ele disse: vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa, essa é a nossa gloriosa esperança, esperança viva que jamais morrerá, porque a base está na promessa de Jesus e no que ele fez. Outro aspecto dessa viva esperança é que transformará o nosso corpo abatido, diz a palavra, para ser conforme o seu corpo glorioso. Como é isso? Para morarmos no céu, precisaremos de um corpo novo. Esse corpo aqui não presta para o céu. É um corpo abatido, derrotado, corrupto, corrompido. Paulo fala sobre isso aos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Essa é a promessa. Novo corpo, semelhante ao de Cristo. O apóstolo João confirma essa promessa na sua primeira carta, versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou melhor, primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Como acontecerá isso? Como esse corpo abatido e mortal será transformado num corpo de glória? Diz Paulo que será num abrir e fechar de olhos, será assim, ó. Como esse corpo impuro, contaminado pelo pecado, será transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo, um corpo santo, puro, sem qualquer vestígio de pecado. Parece um sonho, para alguns uma utopia, mas é real e será perfeitamente possível devido ao seu imenso poder. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Realmente morar eternamente no céu, onde tudo é maravilhoso e perfeito, e o nosso espírito totalmente transformado, recebeu um novo corpo tão glorioso como o corpo de Jesus. São duas grandiosíssimas promessas que vão muito além da compreensão humana, muito além da nossa imaginação. Haverá glória neste mundo capaz de ofuscar a glória eterna que nos espera no céu? Certamente que não. Nenhum tesouro, nenhuma mansão, nenhum palacete serve para ofuscar essa glória que teremos, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, eu já vi tanta coisa bela nesse mundo, já vi tanta coisa bela, hoje a gente vê, até para televisão a gente vê, nem precisa ir lá, a gente vê, mas ainda não vimos o que Deus tem preparado para nós, porque é muito maior. Paulo diz que não se compara. E por outro lado, haverá sofrimento nesse mundo, capaz de apagar o gozo eterno que aguardamos no céu? Certamente que não. Como também diz Paulo aos Romanos 8, 18, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, irmãos, ao iniciar essa mensagem, afirmei que nenhum crente que realmente confiou em Jesus para a sua salvação deve viver agarrado às coisas desse mundo e nem permitir que as circunstâncias, sejam boas ou más, oriente a sua vida, porque o que nos espera é superior a tudo. A razão da nossa alegria, o motivo do nosso entusiasmo, a força para vivermos acima das circunstâncias está na nossa viva e gloriosa esperança. Somos cidadãos desse mundo, sim, mas isso não é definitivo. É uma cidadania temporária. A nossa cidadania está no céu, a verdadeira, a que será eterna. Era com essa expectativa que viviam os heróis da fé, Noé, Abraão, Moisés. Por isso encontraram forças para suportar as duras provas que tiveram que passar, como as que são mencionadas na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 36 e 37, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados.
E no versículo 13, 16, desse mesmo capítulo que fala dos heróis da fé, encontramos ali o que lhes deu força para enfrentarem essas duras provas e permanecerem fiéis até a morte. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque eles estavam a ver a promessa da vida eterna, da pátria celestial. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que Deus também não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, foi com essa expectativa que esses heróis da fé viveram e venceram. Viveram nesse mundo onde passaram por terríveis lutas, grandes sofrimentos, mas tiveram forças para passar por todas essas coisas, porque tinham uma viva e gloriosa esperança, esperavam por uma pátria melhor, a pátria celestial. É também com essa expectativa que devemos viver. Jesus prometeu levar-nos ao céu e esse dia glorioso chegará. Os irmãos podem ter a certeza de que está mais perto do que imaginamos. Não importa as duras provas, as aflições e sofrimentos que temos que passar nessa vida, a esperança do céu é gloriosa e viva. E a Bíblia diz que quando esse dia chegar, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança viva, essa é a razão da nossa alegria, esse é o motivo do nosso entusiasmo, de não sermos abatidos pelos sofrimentos do mundo presente, e nem sermos contagiados ou controlados pelas circunstâncias dessa vida, sejam boas ou más. Eu quero concluir essa mensagem a repetir a leitura do que disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, o hino que nós vamos cantar agora tem uma história muito interessante. Eu já contei essa história aqui na igreja, creio. Um homem norte-americano, um empresário, ele decidiu passar suas férias na Europa. Mas como ele ainda estava ocupado, ele enviou na frente a sua esposa e 4 filhas num navio com destino à Inglaterra. No meio do oceano, o navio sofreu um acidente e naufragou. A esposa e as 4 filhas morreram naquele naufrágio. Quando ele soube disso, ele tomou um outro navio, foi para a Inglaterra, onde disseram que os corpos da família, da esposa e das filhas, haviam sido levados. E quando ele estava no navio, no meio do trajeto, quando passou pelo lugar onde havia acontecido o naufrágio, o capitão do navio lhe disse: foi aqui que a sua esposa e suas filhas morreram. Foi aqui, no naufrágio. Ele foi para o seu camarote, para o seu quarto, com o coração cheio de dor, sofrimento, pegou uma folha de papel, uma caneta e escreveu as letras desse hino. Se paz a mais doce me deres gozar,
se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. E na última estrofe ele diz: a vinda e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar aos céus, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino.